Este é o segundo programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Veremos os principais procedimentos propedêuticos do exame da cabeça e pescoço. Vamos tratar também de assuntos de extrema importância como avaliar o grau de consciência de um paciente, classificar o coma, segundo a escala de Glasgow, e abordar alguns aspectos do exame neurológico. A semiotécnica da cabeça compreende o exame do crânio e da face. O exame deve ser iniciado pela observação da posição da cabeça, que deve estar ereta, em equilíbrio e sem movimentos anormais. As alterações na postura podem indicar doenças do pescoço ou das meninges. Deverá ser observado o tamanho, que varia com a idade e o biotipo. Alterações como microcefalia ou macrocefalia podem estar presentes. Deverão ser observadas alterações como lesões localizadas, cistos sebáceos e hematomas no couro cabeludo. Avaliar também características dos cabelos, como distribuição, quantidade, alterações na cor, higiene e presença de parasitoses no couro cabeludo. É importante observar alterações na coloração da pele que indiquem patologias como, por exemplo, palidez, cianose ou icterícia. Manchas localizadas caracterizam algumas doenças, como o eritema nas regiões malares, produzido pelo lúpus eritematoso. O exame dos olhos pode revelar afecções locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas como síndrome ictérica, hipertiroidismo, entre outras. Ao examinar as pálpebras, é importante avaliar o fechamento e a abertura. Verificar se há alteração na mobilidade do globo ocular, como movimentos conjugados. Observar se há edema palpebral, presença de processos inflamatórios das glândulas disais ou dos folículos pilosos, chamados de ordéolos, localizados nas bordas das pálpebras. Ao examinar a conjuntiva, observar a coloração, congestão ou presença de secreções mucopurulentas que evidenciam a conjuntivite aguda. Observar também a presença de hemorragia subconjuntival. A esclerótica deve apresentar-se branca ou levemente amarelada na periferia. Note que a icterícia de coloração amarelo forte é característica da hepatite ou da obstrução ou compressão dos ductos biliares. A córnea deve ser transparente e pode apresentar lesões ulceradas ou opacificação. As pupilas devem ser esféricas, negras e isocóricas. O diâmetro deve ser igual em ambos os olhos. Quando há diferença, denominamos anisocoria. A miose ou constrição da pupila ocorre quando há paralisia do simpático ou contração do músculo dilatador. Aparece bilateralmente no coma urêmico, intoxicação alcoólica, por efeito da morfina ou pilocarpina. A midríase ou dilatação pupilar ocorre quando há paralisia do esfíncter. Observar forma e tamanho que poderão estar alterados nos traumatismos, tumores ou doenças endócrinas em que se observa a acromegalia. O movimento das asas do nariz durante a respiração apresenta-se aumentado na dispneia. O exame endonasal permite verificar a presença de sangue, secreções mucopurulentas, crostas e a integridade anatômica do septo e mucosa. O exame da boca é feito com a ajuda de uma espátula. É importante avaliar a coloração da cavidade oral, o hálito e também lábios, gengivas, dentes e língua. Ao examinar os lábios, deve-se observar deformações congênitas ou adquiridas como ulcerações, fissuras, presença de lesão herpética, aumento do tamanho ou edema. No caso das gengivas, observar alterações da coloração, presença de lesões, sangramento, hiperplasia e outras possíveis alterações. Os dentes são avaliados em relação ao formato, conservação, cáries, mobilidade, quedas, presença de infecção ou uso de próteses. A língua deve ser avaliada a partir do seu dorso, superfície rugosa, determinada pelas papilas, e a coloração. Se for rósea, é normal. Framboesa pode indicar escarlatina. E pálida, anemia perniciosa.
O tamanho também deve ser levado em consideração. Se estiver aumentada e exteriorizada, pode indicar hipotiroidismo. E para concluir, observe presença de lesões tumorais ou inflamatórias. Em seguida, verifique as amígdalas e processos inflamatórios, como amidalites agudas, purulentos ou abscessos amidalianos. A forma e o tamanho da orelha podem evidenciar deformidades anatômicas ou lesões traumáticas. O exame do conduto auditivo deve ser realizado com otoscópio ou espéculo. Detectar presença de cerume, corpos estranhos, sangue, pus, processos inflamatórios, eczema e furunculose. A posição do pescoço deve ser vertical. É importante verificar alterações como inclinações, devido a contraturas ou paralisias musculares. Rigidez de nuca indica processos meníngeos agudos. Observar presença de cicatrizes, lesões, nódulos ou tumorações. A glândula tireoide normalmente não é visível. Quando palpável, avaliar sua forma e consistência. Pode apresentar nódulo ou bócio. As jugulares normalmente não são visíveis e um discreto engurgitamento deve desaparecer com o decúbito de 30 graus. Quando engurgitadas no decúbito acima de 45 graus, bilateralmente, indica insuficiência cardíaca. Unilateralmente, indica compressão do tronco braquiocefálico daquele lado. Na carótida, geralmente, as pulsações não são visíveis. Os tumores pulsáteis podem ser detectados pela palpação com o dedo indicador e médio, através da intensidade dos batimentos.